Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. A próxima transformação de Zoro, a evolução absoluta do Rei do Inferno, o olho demoníaco imortal. Meu, uma coisa que eu não vejo tanta gente falando, pelo menos eu não vejo tanta teoria, o pessoal falando, é sobre aquele olho cortado do Zoro lá, que até onde eu sei, após o time skip, ele já apareceu com aquele olho cortado e ele nunca mais abriu. E tipo, eu não vejo tantas teorias falando sobre isso. Eu não sei se é porque agora a gente tem todo o hype da questão do despertar do Luffy, mas, mano, seria foda ver algumas teorias sobre o que é aquele olho. Eu ainda falo que é o olho do Mihawk. Mas, bora conferir o que o nosso querido Chapéu de Palha preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta muito de Zoro. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo tanto de manhã quanto de tarde e também à noite. Beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir a próxima transformação de Zoro, a evolução absoluta do Rei do Inferno. No capítulo 1038 de One Piece. Ai, qualidade do No capítulo vídeo. 1038 de One Piece, Roronoa encarou a morte. Literalmente. O ceifador de almas se fez presente perante o espadachim, ameaçando tirar sua vida, mas o que de fato ocorreu entre os dois permanece em segredo. Até agora não mostrou nada, né? Sobre essa figura tenebrosa ainda assombra nossos pensamentos, mas o que mais me assusta é quando olhamos retroativamente para alguns eventos envolvendo Zoro. Depois dessa manifestação espectral, a percepção sobre eles passa a ser bem diferente, e isso pode mudar muita coisa. Por isso, no vídeo de hoje, Nossa, a gente louco, vai se aprofundar em Roronoa Zoro, chegando até seu âmago, até as profundezas de seu ser e revelar sua ligação com o submundo, que pode provar que existe um passado oculto, um passado enigmático do personagem que ainda não sabemos, mas logo será revelado. E com essa carga em sua história, após voltar dessa suposta morte, Roronoa Zoro terá sua última e mais poderosa transformação, a forma final do Rei do Inferno. Eu vi uma sequência de imagens do Zoro que inclusive vai estar aqui na descrição, e eu resolvi me aprofundar mais no que estava sendo mostrado, ler todos os capítulos e chegar às minhas próprias conclusões e trazer para vocês esses comentários. No meio do caminho eu descobri muita coisa nova e a real é que eu fiquei de cara com tudo que eu vi. Então fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje a gente vai falar sobre o Zoraço. Então já vai deixando aquele like se você curte esse personagem, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e claro, checa aí os links na descrição e simbora, bastante, diretamente para esse vídeo. Ai, Zoro, filho do capeta. E se por acaso você quer uma camisa braba, tá, mano? Dá uma olhada nessa estampa aqui, simplesmente sensacional, em 3 cores diferentes. É verde, é preto e é branco. Preto, só né? você escolher comprar lá no primeiro link. Preto é a melhor coisa. Mano, que coisa linda, sério mesmo. Parte 1, a relação de Zoro e a morte. Tudo começa há mais de 1000 capítulos no capítulo 14 de One Piece. Depois de vermos tudo que o Zoro passou para chegar onde tá, a gente precisa olhar esses eventos com uma atenção dobrada. Afinal, agora tudo pode mudar. Lá no capítulo 14, Bug-sama explode uma Bug Dummy especial que simplesmente destrói por completo o prédio em que Zoro estava tirando um belo de um cochilo. Nami e Luffy ficam muito preocupados com o Zoro, assim como o prefeito Boro fica preocupado com a sua... O Zolo tá lá, o Zolo. Luffy vira e pergunta se o Zoro tá vivo, e o espadachim, depois de uma explosão absurda e ter um prédio desmoronando na sua cabeça, simplesmente aparece bolado, porque esse foi um jeito meio rude de ser acordado. Luffy fica animado, né, oba e tal, o Zoro não tá vivo, e a Nami fica, mano, simplesmente de cara. Como ele ainda tá vivo? Essa questão do Zoro ainda tá vivo depois de acontecer algo, mano, crítico com ele, vai se repetir várias e várias vezes. Mas é que ele é forte. Consegue sofrer tanto e permanecer de pé. Forte, claro, porra. Isso aqui é só o comecinho dos acontecimentos que vão cada vez mais relacionar o Zoro à morte, ou melhor dizendo, o Zoro com a impossibilidade de morrer. No capítulo 84, ao lutar contra o Hachi depois de ter sido ferido violentamente pelo Mihawk, Zoro diz algo que, se a gente relacionar ao capítulo 1038,
é pra deixar arrepiado. Nem mesmo a morte, nem mesmo o ceifador sinistro consegue tirar minha vida. Caralho, em japonês é ainda mais específico. Nem mesmo um Shinigami vai conseguir tirar minha vida. Se torna impossível a gente não relacionar essa frase com os acontecimentos mais recentes do mangá. E o mais curioso aqui, né, é que a gente vai ter essa frase do Zoro se tornando cada vez mais verdadeira. É quase como se ele fosse realmente imortal. E o próprio deus da morte, o Shinigami ali, temesse Roronoa Zoro. Pouco tempo depois, no capítulo 89, temos o Zoro sendo derrotado por Arlong depois de já ter vencido Hachi e ter seu ferimento cada vez mais aberto. E quando Arlong tira as bandagens que protegiam essa ferida, o próprio Tritão fica pasmo. Como ele pode continuar vivendo com ferimentos como esses? Como ele consegue até mesmo ficar de pé? E esse olhar, é assim que um homem morrendo deveria parecer? A resposta é que provavelmente não. Vamos então para o capítulo 195, onde o Zoro enfrenta Das Bones. Há uma sequência insana de golpes do Mr. One, onde o Zoro deixa claro a quantidade absurda de sangue que o Zoro tá derramando e o dano monstruoso que ele tá recebendo. Das Bones fica surpreso, não sei como ele não morreu aí, velho. Mas entende que ele é alguém muito determinado e forte, então parte pro Tower Crusher, um ataque que na sua visão teria matado o Roronoa Zoro, que poucos quadros depois se levanta, deixando o braço direito de Crocodile simplesmente estupefato. Como é possível que você ainda consiga se levantar? E aí, o Zoro responde da seguinte maneira: eu já tive essa sensação antes, quando tudo ao meu redor fica quieto e o meu próprio batimento cardíaco bate alto como um tambor. Essa é a fronteira entre a vida e a morte. Ah, porra! Essa é a tradução mais precisa do conteúdo original em japonês, mas também há outra tradução em inglês que é bacana de se notar. Eu já tive essa sensação antes, tudo ao meu redor estava estranhamente silencioso. Meu batimento cardíaco era como um trovão distante. Era como estar nos portões de Hades. O importante é que a ideia é a mesma. Já teve nessa linha tênue entre a vida e a morte, como foi contra o Arlong, como foi contra o Mihawk, mas mesmo nessas duas ocasiões, ele não mencionou isso dessa maneira, né? O que me leva a um questionamento. Será que ainda há uma história oculta do Zoro que o Oda ainda não revelou pra gente? A infância dele? Uma história de seu passado em que ele tenha quase chegado a morrer, que ele tenha ficado na linha entre a vida e a morte? Quando era adolescente, quando era uma criança talvez? Talvez ainda exista esse flashback para explorar melhor o seu passado e trazer o início de sua relação com a morte. Muita gente fala que o background do Zoro é muito curto, muito raso, se comparado com os outros chapéus de palha, e ele sendo tão importante como merece um complemento. E essa fala aí específica dele, né, sobre a fronteira entre a vida e a morte, pode indicar que sim, que teremos mais um flashback do Zoraço. Viajamos então diretamente para o céu, onde temos essa pequena passagem em Skypiea, que pode ser considerada um mero detalhe ou algo de mais importância. O Zoro comenta que quase morreu e a Robin diz que sim, que ele teria morrido caso ele fosse normal. E é óbvio que o Zoro nunca foi normal e nem nunca vai ser, mas tendo em mente a aparição ali da morte, a relação dele que vai se construindo com o submundo, esse não é normal, que é usado para descrever ele algumas vezes, pode ter um peso ainda mais profundo. Inclusive, quando é mencionado pela própria menina demônio de Ohara. Conforme avançamos na história, vários pontos vão se mostrando definitivos para fortalecer essa relação entre o Zoro e a morte. E além desses pontos que eu mencionei, né, existem vários e vários outros ao longo da obra. Só que essa conexão tem muito a ver com o submundo e demônios. E é isso que a gente vai ver agora. Mas tenha em mente, obviamente, né, que toda essa parte 1 pode ser ainda mais alongada e que no decorrer de One Piece existem vários outros pontos que mencionam essa dificuldade, por assim dizer, do Zoro de morrer. Então meio que sim, tá? O meme do Zoro sola a morte, mano, é real. Parte 2, Roronoa Zoro e o Submundo. No capítulo 401, logo antes do início da batalha entre Zoro e Kaku, o membro da CP9 comenta o seguinte: eu posso sentir seu espírito, um espírito sinistro como de uma besta. Você
é um homem assustador. Caralho. E se a gente parar pra notar, a própria aura do Zoro já tomou a forma de diversas bestas diferentes. Um gorila, um leão, um leopardo, um dragão, e isso definitivamente não é normal, mas ainda há outra aura, né, mais significativa, e é normal que todas as outras. No meio do combate, no capítulo 417, Kaku nota algo estranho. O quê? O que acabou de acontecer por um momento? Ele pareceu um deus demônio com 3 faces e 6 braços. E é aí que o Zoro usa seu primeiro Ashura, sua técnica mais simbólica e poderosa com manifestação de aura, espírito demoníaco Kyutoryu Ashura. Kyutoryu que muita gente já se perguntou, né, cara? Como diabos o Zoro consegue evocar uma imagem dessa, sendo, entre aspas, aí, um mero humano normal? E é isso que logo mais a gente vai buscar responder, mas né? pior, Mas né? o mais importante aqui é a gente ter essa ideia, né, claro, da aura do Zoro totalmente relacionada ao espírito demoníaco, a demônios, ao submundo, ao inferno. E é isso, né? A relação do Zoro com o submundo, inferno, aura espectral, morte, demônios, vai se construindo ao longo de One Piece. Então, para não tomar muito tempo aqui, vamos a um momento chave para o estabelecimento dessa conexão e depois trazer a importância de Wano para esse vínculo do personagem. A gente nunca pode esquecer uma das batalhas mais significativas do Zoro, se não a mais significativa fora contra o Mihawk, é contra o Ryuma, um cadáver de Wano que voltou dos mortos e lhe presenteou sua katana. Ou seja, aqui temos um momento bem determinante para o personagem, que diz bastante sobre o seu futuro. Só nesse confronto já é estabelecida a relação de Zoro com Wano, com o mundo dos mortos, e ele ainda projeta sua aura em forma de dragão. Então essa luta aí, cara, pode significar muito mais do que a gente... Mas pior, né? Wano, claro, esconder submundo ali, eu diria, obscuros. E depois desses confrontos a gente tem várias outras situações em que o Zoro vai mostrando mais e mais seu lado demoníaco e o lado de alguém que conhece a linha tênue entre a vida e a morte. Um de seus ataques mais marcantes, o Onigiri, ganha uma variação chamada Onigiri Purgatório. E Purgatório, né, pra quem não se lembra, é o espaço intermediário entre a vida e a morte, onde a sua alma é julgada. E esse é o nome de um ataque um tanto quanto curioso, se levarmos em conta tudo que foi mencionado aqui nesse vídeo. E para sua relação com o inferno se tornar ainda maior, em Wano ele recebe uma nova espada em troca da de Ryuma, que tem um significado, mano, extremamente... É de Oden, não é? A Ema é a espada conhecida como a lâmina capaz de cortar até as profundezas do inferno, e hoje é empunhada por Roronoa Zoro, que inclusive a usa na luta contra os Yonkou, Kaido e Big Mom, onde temos algumas nuances muito importantes. Depois de tancar o ataque mais poderoso da história de One Piece, Zoro se encontra num estado devastado, muito ferido, e Trafalgar D. Waterlaw, um dos maiores médicos desse universo, pergunta: Zoro, você ainda tá vivo? E a resposta é, mano, sim, acho que tô vivo. E o próprio Law tá perguntando isso. Um dos melhores médicos dessa obra, que tá realmente, mano, embasbacado com o Zoro ainda tá vivo depois de receber um ataque tão poderoso daquele. E o legal é que não para por aí, né? O Zoro ainda levanta e usa seu Ashura contra o Kaido. Caralho. O Law, por sua vez, né, mais uma vez, reforça a ideia de que o Zoro, cara, não é muito normal. Como ele ainda está lutando, aquele último ataque deveria ter estilhaçado cada osso de seu corpo. E aí, mais uma vez, né, agora num momento crítico como nenhum outro, a gente tem o Zoro sendo retratado como um verdadeiro monstro ali, como alguém de fato diferente, mesmo aos olhos do Law, um exímio cirurgião e um médico aí, mano, renomado mundialmente. E na sequência, mano, como nunca antes, tá? Temos a sua conexão ao inferno sendo fortemente estabelecida. Zoro enfrenta King e temos um pequeno lampejo do seu passado. Que legal! Ele, ainda criança, conversa com Shimotsuki Kozaburo, o lendário ferreiro que comenta, né, que quando ele era mais novo, ele forjou uma espada incrível, a melhor lâmina que ele já foi capaz de fazer. Ela era tão poderosa que só de segurá-la em sua mão, ela o fazia ter arrepios por toda a espinha. Por isso, ele deu a essa obra-prima o nome do ser que governa o inferno, o rei do submundo, Ema. E é aí que o Zoro percebe que não foi ele que escolheu a espada, mas sim ela que o escolheu. Caralho, é a espada dele, mano. Nesse momento, ela tá fazendo um teste com ele.
Ao derrotar o King com seus ataques mais poderosos, podemos concluir que Zoro passou nessa prova da Ema e agora possui o controle sobre a mesma, algo que com completa convicção faz com que Zoro se auto-intitule o próprio Rei do Inferno. E essa alcunha pode sintetizar, né, de amarrar todos os conceitos que a gente viu ao longo desse vídeo. Toda essa relação do Zoro com a morte, com o submundo, tá atrelada a esse título e eu vou explicar pra vocês. Vendo esses pontos sendo construídos, a gente percebe que é inegável. A aparição de um Shinigami nos capítulos recentes faz uma conexão muito forte com tudo que já foi mostrado sobre a aura, sobre a personalidade e sobre as profundezas de Zoro. Ele tem uma conexão muito diferente com esse mundo espectral. E eu nem preciso me estender muito aqui, né? Porque já tá claro que o Oda prepara algo sinistro pro Zoro desde o início. Caralho, mano. Desde o início mesmo. Se você ainda tá meio incerto sobre essa relação demoníaca com o Zoro e a possibilidade disso ter alguma coisa a ver com o Ceifador no capítulo 1038, eu te convido agora a dar uma pequena conferida no capítulo 3 de One Piece, intitulado Roronoa Zoro, o Caçador de Piratas. Ao encarar o espadachim pela primeira vez, Kobe treme com sua presença e exclama: É ele, é Roronoa Zoro. Essa aura demoníaca. Essa aura demoníaca é Zoro. Uma aura demoníaca. Foda, né, mano? Seria mero acaso essa menção ou uma escolha pensada? E como a gente tá falando do Oda, né? Enfim, fica aí a seu critério decidir se é uma escolha pensada ou realmente um mero acaso. Vamos agora então pra conclusão desse vídeo e falar de, mano, tudo que isso pode se tornar e o que culmina todos esses pontos levantados no decorrer do vídeo. Parte final, a transformação suprema de Zoro. Como mencionado na primeira e na segunda parte, visa provar que sim, existe uma relação gigantesca entre o Zoro, a morte, sua aura demoníaca, o submundo e o inferno. Analisando esses painéis, parece que o Zoro é simplesmente imortal e consegue botar medo até mesmo em um Shinigami. E isso é muito diferente de tudo que já vimos. Aparentemente, o Zoro tem poderes que nenhum outro personagem de One Piece é capaz de sonhar. É muito provável que isso venha através de sua relação ímpar com o inferno, que pode muito bem ter se iniciado quando muito louco, mano. Conheceu a verdadeira fronteira entre a vida e a morte, ou por ter recorrentemente ido a esse, por assim dizer, purgatório. Basicamente, né, ter ficado perto da morte diversas vezes, ou em uma vez determinante, que ainda vai ser revelada pra gente. Isso poderia justificar de alguma forma os poderes sem precedentes que ele possui, tal como conjurar o Ashura. E talvez o próprio nem tenha muita ideia disso, nem tenha ideia desses próprios poderes, assim como não tinha conhecimento do seu próprio Haki do Rei. E claro, isso ainda pode ser trabalhado. No momento atual, Zoro se encontra provavelmente numa condição até pior do que quando recebeu toda a dor em Thriller Bark. Ele tancou o provável ataque mais poderoso que já vimos na obra, ficou todo arrebentado e depois tomou um remédio que traria esse dano dobrado, sendo que ele já estava todo enfaixado e imóvel, além de ter sofrido, né, golpes poderosos de King. O Zoro nesse exato momento tá completamente destruído, tá? Antes dele tomar o medicamento ele já tava todo enfaixado ali, parecia uma múmia paralítica, uma coisa de maluco. E mano, agora ele tá ainda pior, ele tá o dobro pior e ainda mais um pouquinho porque tomou as porradas do King. Então ele tá sofrendo todo o dano multiplicado do ataque do Kaido e da Big Mom, além dos ataques sofridos pela calamidade. Nossa, velho. O Zoro tá mais perto da morte do que nunca. E é exatamente desse ponto que a gente precisa partir. Luffy no arco de Wano teve mais perto da morte do que nunca, inclusive parece mesmo ter chegado até a morrer. Ele morreu. E curiosamente, foi o ato de perder a vida que fez com que sua fruta lendária despertasse, com que seus novos e incríveis poderes se manifestassem. Luffy, ao se deparar com a morte, chegou à sua mais fantástica e última transformação, o Gear 5. E o que passou com o Zoro recentemente? Pois é, nossa, pior, né? Se deparou com a morte e ele está num estado como nunca esteve antes, mais perto da morte do que nunca. E até mesmo, né, diferente do Luffy, o espadachim possui uma conexão especial com esse tema desde sua primeira aparição, como eu mencionei quando Kobe o vê lá em Shell's Town, no capítulo 3 de One Piece.
E esse paralelo com o Luffy traz muito mais força pra essa possibilidade do Zoro ter uma transformação final. Até porque o Zoro parece ter mais motivos pra despertar alguma coisa ao encontrar a morte do que o próprio Luffy, como mencionado. Já disse isso umas 15 vezes, mas como mencionado ao longo do vídeo inteiro. E existem alguns detalhes interessantes sobre tudo isso. O painel que o Zoro é mostrado inconsciente depois de sofrer os efeitos do remédio, né? É muito parecido ao do Luffy, depois de ser completamente derrotado pelo Kaido e jogado no mar. Alguns capítulos depois, o capitão dos Chapéus de Palha desperta seu mais infame poder. E se algo assim de fato ocorrer com o Zoro, a gente precisa responder a seguinte pergunta: como seria essa transformação? Caralho. A minha ideia, né, é ser uma forma em que o Zoro tenha mais consciência sobre essa aura demoníaca, assim como o seu Haki do Rei, e saiba manejar esses dois poderes únicos com uma habilidade ímpar. Através dessas técnicas tão peculiares, né, ele pode transformar suas espadas em Kokutous, elevando o nível delas. Assim, teríamos um Zoraço com lâminas quase inigualáveis, mas o principal ponto teria que ter, né, alguma coisa a ver com a sua alcunha e relação absurda com o inferno. E é aqui que de fato entra o conceito de transformação. Zoro se tornaria a própria representação do Rei do Inferno. Sua aura assustadora que provém do submundo tomaria uma forma nunca antes vista. Assim como ele consegue se transformar em Ashura, um anjo da mitologia, que muito louco, Zoro mano. poderia conjurar a imagem do próprio Rei do Inferno, o Deus Demônio Emadaio, o ser de maior poder e influência no submundo. E claro, isso teria muito a ver com a própria espada que agora ele possui. Assim como Ashura, essa forma permitiria ataques mais poderosos e muito mais letais. Com a Ema empunhada, a espada mencionada como capaz de cortar até as profundezas do inferno, o que Zoro não seria capaz de cortar. A sua alcunha, de certa forma, se tornaria um efeito literal. Ele assumiria a forma do Rei do Inferno, assim como ele consegue assumir a forma de Ashura. Porque como a gente pode ver, existe uma força do Zoro que é alimentada pelo submundo, que tem ali uma relação muito profunda com o inferno, né? Por um espectro que a gente ainda não tá tão acostumado em One Piece. Sim. Mas que pode se tornar cada vez mais presente na obra. Eu sei que tudo isso pode ter um tom que destoa um pouco do mangá, mas a forma final do Luffy tem um tom que também destoa um pouco do mangá, permitindo algo sem precedentes, mais, mano, mais parecido com Máscara, Looney Tunes, Pica-Pau, Beruta, enfim. Algo quase impensável pode ocorrer com o Zoro. E agora eu preciso tocar num ponto muito importante. Eu nunca botei muita fé no Zoro a abrir o olho e ter alguma coisa diferente. Pra mim, cara, sempre foi algo mais pé no chão, né? Que era só uma maneira dele, por exemplo, aprimorar seu haki da observação, não depender tanto da visão, né? Ou simplesmente um Mihawk que acabou perdendo a linha em um dos seus confrontos contra o Zoro. Eu nunca imaginei um bagulho tipo um Rinnegan, um Sharingan, uma doideira dessa assim, um Gear, sei lá, uma parada muito doida. Nunca pensei nisso. Mas, já que a gente já chegou até aqui, por que não especular um pouco em cima disso? E é o seguinte, né, com todo esse background demoníaco e a iminência de um novo power-up, será que o segredo desse olho não tá vinculado a esse lado infernal do Zoro? Será que o espadachim esconde algo ali que virá à tona com o despertar de sua próxima transformação? No fim das contas, o mistério sobre esse seu olho, de fato, pode guardar um segredo altamente relacionado às profundezas. De todas as formas, uma coisa parece certa. Ficou roxo. O novo Roronoa Zoro pode se apresentar perante nossos olhos. Se não agora, logo depois de acontecer seu próximo grande combate que o leve até o limite. E é isso. Com tudo mencionado aqui e com essa aparição do Shinigami perante a Zoro, podemos ter um dos maiores indicativos de que sim, Roronoa Zoro está a um passo de alcançar um novo nível e sua última transformação, a ideal para aquele que vai se tornar o melhor espadachim do mundo. A forma final do Rei do Inferno. E eu sei que esse ceifador pode ser a alma da Ema, por exemplo, a representação da dor dobrada do efeito colateral do remédio, mas enquanto não temos uma definição, a gente teoria, e se divertindo pensando em One Piece. E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Espero de verdade que você tenha gostado e se empolgado também com a possibilidade de uma nova e mais poderosa transformação pro Zoraço. Não esquece de deixar aquele seu like, tá? Mano, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque me falaram aí, mano,
que o rei do submundo, o rei do inferno, vai puxar o seu pé se você não se inscrever. Cuidado, hein? Se inscreve, hein? Vamos ver aí se o Zoro realmente vai criar essa forma espectral mais elevada do que o Ashura, que seja na realidade o grande Emadaio. Demônio ali, deus do submundo inteiro, rei do inferno, que vai casar muito bem com sua alcunha, com sua nova espada e tudo mais. Vamos torcer, claro, para isso ser feito de uma maneira muito bem feita e que traga aquele hype gostoso e que seja fantástico. É isso, galera. Muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de... No próximo vídeo. Tu já tá sabendo tudo, hein? Exatamente, num próximo vídeo. Tchau! É isso, galera. Valeu! Achei bem da hora esse vídeo aí do nosso querido Chapéus de Palha, falando sobre todo esse lado obscuro aí do Zoro, né? Sobre ele ter esse vínculo com o submundo, ter esse vínculo com a morte. Algo que eu acho, né, que nunca foi explicado até hoje, é tipo, da onde o Zoro veio. Sim, eu sei que ele apareceu naquele dojo lá quando ele era criança, mas e antes disso? Tipo, quem são os pais do Zoro? Tipo, qual é a cidade natal dele? Será que realmente ele veio de Wano? Mas se ele veio de Wano, como que ele foi aparecer naquele dojo? Tipo, são certos mistérios que, tipo, são vinculados à infância do Zoro e até hoje não foi contado. E se a gente for ver, já foi contado, tipo, bem, né? A história da Nami foi bem contada. Eu acho que a história do Sanji vai, pelo menos até onde eu assisti, vai ser explorada mais pra frente. A Robin também contou bem, o Sop também contou bem. E o Zoro é um dos personagens que contou bem pouco sobre a infância dele. Falou só que ele treinava naquele dojo lá, que ele treinava com a Kuina morreu, foi de base, ele pegou a espada dela e é isso. Mas, tipo, eu acho que falta um aprofundamento melhor na história dele. Tanto que o nosso querido Lip aí falou que na luta contra o King mostrou, né, um flashback dele ali conversando com o Ferreiro. E o Ferreiro falou que a espada mais foda que ele já tinha construído até hoje era a Emma. Então, mano, curti muito porque, tipo, mostrou, tipo, durante a obra inteira, né, toda essa relação que ele tem com a morte, dele não morrer, dele sempre, as pessoas se surpreenderem com ele e falar, mano, não é pra você tá morto, não? E ele tá sempre vivo. E, obviamente, tem todo esse mistério em volta do olho dele. Eu acho que seria bem broxante, pelo menos na minha opinião, tipo... depois do time skip ele sempre tá com esse olho fechado e, sei lá, chegar lá no final de One Piece, o Mihawk me deu um golpe e tirou meu olho. Mano... falasse depois, posta me skip então. Quando eles se encontrarem, alguém... Porra, ninguém reparou, velho. Ninguém falou do olho dele. Ô, e esse olho aí, ô cu de rato? Ah, não, eu tava treinando, perdi meu olho. Acabou, fi. Não ia ter mais teoria, não ia ter nada. Mas se até hoje não foi dito nada sobre o olho dele, eu acho que muito provavelmente vai ter alguma coisa naquele olho ali. E se tivesse... aquela forma dele ali, conforme uma das imagens que ele mostrou, que era metade Zoro e metade Emma, mano, caralho, ia ser muito louco se ele pudesse meio que invocar esse lado demoníaco, parecido mais ou menos com o que o Asta faz em Black Clover, só que o Asta ele transforma inteiro, né? Ali seria meio que metade Zoro e metade Emma. Assim, conforme o Lip falou, é algo que foge até um pouco do que é a construção do mangá de One Piece, mas se a gente for reparar, o Gear 5 também fugiu um pouquinho, porque, tipo, tem toda aquela questão dos poderes Looney Tunes, não é poderes, mas da forma como foi desenhado, inclusive, tipo, lembra um pouquinho. Então eu acho que não seria tão foda assim, obviamente, se fosse muito bem explicado toda essa relação que ele tem com o submundo, com a morte. Até porque tem golpes dele que ele chama de purgatório, não sei do que. O próprio Ashura, que tipo é uma invocação, vamos dizer assim, de um espírito, para que ele fique com 3 cabeças e 6 braços. Então, muitos mistérios ainda do nosso querido Zoro, que é o meu personagem predileto de One Piece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, lembrando que o segundo link aqui na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.